chamado para pregar no texto de Mateus 13, 1 a 23. Então, eu vou pedir os irmãos para abrirem a palavra do Senhor. É uma longa passagem, muito preciosa, embora também bastante complexa. Vamos ler a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus irmãos, Jesus Cristo é, sem dúvida, a grande referência como pregador. Obviamente, em diversos outros aspectos, mas também como um pregador, o mestre. Contudo, se nós observarmos o cotidiano de Cristo na pregação do Evangelho, nós vamos perceber
que havia nele algumas situações, alguns aspectos que eram muito contraproducentes. Parece que Jesus, às vezes, queria pregar, mas tinha alguma coisa que não soava bem. Então, por exemplo, Jesus Cristo, às vezes, fazia muitas reivindicações proféticas. Aqui mesmo no texto ele faz uma. Como Isaías disse, assim se cumpriu em mim. E isso nem sempre soava bem, porque as pessoas estranhavam aquele modo de falar que, por vezes, parecia arrogante. Jesus Cristo mesmo chegou a dizer várias vezes, e nós cantamos sobre isso aqui, sobre o eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta. Antes que Abraão existisse, eu sou. E assim falando, Jesus Cristo causava muita estranheza. As pessoas chegaram a pegar em pedras para atirar nele por conta disso. Jesus Cristo, às vezes também, se permitia muitos confrontos pessoais, inclusive com autoridades religiosas que eram, mal ou bem, acatadas pelas pessoas. E assim, com tantos discursos que entravam em choque com tanta gente poderosa, as pessoas ficavam um pouco ressabiadas. Choques culturais eram constantes, especialmente em relação ao sábado. E todo mundo acostumado com um sistema, e Jesus Cristo falava, é assim. E aquilo soava como uma contracultura, e então parece que muita coisa em Jesus dificultava a pregação do Evangelho. Isso sem falar naqueles discípulos que acompanhavam a ele, quase todos desqualificados, ou em termos de conhecimento humano, ou em termos de moral, como, por exemplo, Mateus, Levi. Jesus veio para pregar e assumir o reino, mas nem sempre ele facilitava as coisas. Facilitando ou não, Jesus é a referência. Jesus é o modelo de pregador que nós devemos ter. Bom, pastor, mas eu não quero ser um pregador assim do Evangelho, no púlpito das igrejas, não quero ser. Mas às vezes nós procuramos ouvir pregadores que não seguem o exemplo de Cristo. E agora, meus irmãos, quando Jesus Cristo aparece aqui no meio do Evangelho de Mateus, contando esta parábola, Jesus Cristo está outra vez dificultando as coisas. Outra vez Jesus Cristo está sendo contraproducente. Então aqui nós vamos observar a antipregação de Jesus. Nós que queremos e devemos pregar o Evangelho, abrimos a Bíblia aqui, encontramos Mateus, o Evangelho do discurso, lembrem-se disso, há 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. E agora nós vamos para o terceiro, aqui em Mateus 13. Aqui, Jesus conta uma parábola. As parábolas, todas elas, falam do reino de Deus ou reino dos céus. Não existe parábola sobre outro assunto. Só que elas têm 3 aspectos diferentes. Ou elas falam da admissão ao reino de Deus, ou elas falam do modo de vida no reino de Deus, ou elas falam da consumação do reino. E aí elas vão para um aspecto escatológico, né? As últimas coisas.
E aqui, então, quando Jesus Cristo conta a parábola do semeador, é alguém que sai jogando a semente. Então, vamos ouvir Jesus falar sobre a admissão ao reino de Deus. Um assunto simples, mas dificultado por Cristo. Porque aí os discípulos, depois de ouvirem esta palavra, vão questionar a Cristo por alguma razão. E aí, quando Cristo começa a responder à pergunta dos seus discípulos, é aí que ele mostra para nós que nós não podemos facilitar as coisas. Nós não podemos facilitar o Evangelho. E eu quero então que os irmãos observem esse texto comigo, pensando o que você não pode fazer ao pregar o Evangelho. O que é que você não pode fazer? O que é que o pastor André, o que eu não posso, o que o Ronildo não pode, o que ninguém pode fazer ao pregar o Evangelho? Bom, o que é que você não pode fazer? Muito simples, você não pode priorizar os resultados. Se você priorizar resultados, você não estará copiando o modelo de Cristo. Jesus Cristo diz assim no versículo 11, é dado conhecer. É dado conhecer. E depois ele diz no versículo 12, ao que tem, se lhe dará. E depois no versículo 13, para que vendo, não vejam. E expressões semelhantes. Meus irmãos, os discípulos, quando Cristo contou a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e uma parte caiu ali, outra parte caiu lá, outra parte. Os discípulos não gostaram daquela brincadeira. E chegaram para Jesus e falaram assim, por que eles falam por parábolas? É uma pergunta? Sim. Perguntar não ofende? Ofende sim. Perguntar ofende sim. Isso não é só uma pergunta, isso é uma crítica. O que eles estão fazendo com Cristo é o seguinte, Senhor, o Senhor está contando uma parábola, esse povo não está entendendo nada. Dá para o Senhor ser mais específico? Dá para o Senhor ser mais claro? Se o Senhor for mais assim, objetivo, e for falar assim uma linguagem que as pessoas compreendam, sabe? Se você desenhar, Jesus, todo mundo vai entender, todo mundo vai te aceitar e pronto. É isso. Só está falando muito difícil. Não pode ser assim. Não é assim que se prega. Aí eu fico pensando naquele Pedrão, né? Que costumava se adiantar aos demais e falar o que todo mundo pensava e ninguém tinha coragem de falar. Então imagina o Pedro, um camarada que era pescador até ontem, querer ensinar Jesus sobre oratória, sobre didática, sobre homilética, sobre... Que isso? E os demais? Quem será que tomou a palavra ali? Não sei, mas eu sei que os discípulos. Parece um corpo único, né? Parece uma mentalidade só. E aí Jesus Cristo, ao invés de acatar a crítica, falou assim, ao invés de dizer assim, ó, tá bom, eu vou pegar mais leve, eu vou maneirar, eu vou ser mais específico, eu vou falar assim, ó, crianças, queridinhos, deixa o titio explicar uma coisa para vocês. Ao invés de fazer isso, Jesus Cristo piora a situação. Ah, mas vai gostar de contrariar assim no outro canto, né? O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo responde a pergunta. Você está perguntando por que eu falo por parábolas? Então eu vou responder, hein? Agora eu quero ver se você vai aguentar ouvir. E aí Jesus começa, né? Porque a vós outros
é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não é dado. Ou seja, eu estou me revelando para vocês, mas para eles eu não estou. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aguenta, porque esta é a palavra de Deus. Não tente remendar isso aqui, porque isso aqui é assim mesmo. Então, ao invés de facilitar as coisas, Jesus Cristo dificulta ainda mais. Vocês acham que eu vim aqui para salvar todo mundo? Tem multidões aqui, em volta de mim. É o que Jesus, a situação de Cristo é essa. Mas eu não estou preocupado com isso. Vocês acham que eu vim aqui para pregar para todo mundo falar assim, como eu sou o Salvador? Não. O que Jesus Cristo está demonstrando é que ele veio para trazer divisão. Tem o que tem e o que não tem. E ele não veio aqui para fazer uma espécie de justiça social na fé, dando oportunidades iguais para... Não. O que ele está dizendo é o seguinte: o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Por quê? Porque eu quero. E é você que vai brigar com Deus? É você que vai dizer para Jesus que ele está errado? Você tem coragem de fazer? Eu não tenho. Você tem coragem de fazer isso? Fala assim, não, Senhor, espera lá, vamos fazer assim, partes iguais. Parece, quando a gente era menino, que a mãe da gente comprava sorvete. Vocês não passaram por isso, só eu, né? A sua mãe comprava sorvete lá, e ela tinha que dividir assim, milimetricamente. Opa, deu mais para fulano. Deu mais para fulano. Não, pode parar com isso, Jesus. Não é assim. Não é assim, não é assim. É interessante, meus irmãos, que nesse texto aqui se fala em alguns sentidos externos, né? Visão, audição, mas o principal aqui é audição. Por isso que o versículo 9 encerra assim, quem tem ouvidos, quem é que não tem ouvido, gente? Que bobagem, né? Jesus quis falar quem tem ouvidos. Mas tem gente que tem ouvido, mas não é para ouvir. E ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que não tem ouvidos para ouvir, nunca vai ter, e não vai ser pregador nenhum que vai fazer ter. Então, meus irmãos, o que Cristo está fazendo é o seguinte, é pregar para dividir. E às vezes nós queremos pregar para unir todo mundo. Não. Por isso que nós não somos ecumênicos. Por isso que nós não queremos assim todo mundo juntinho, como se todo mundo tivesse na verdade. E não está na verdade. Jesus, em outro lugar, lá no capítulo 10, falou que veio para trazer espada. E muitas vezes o inimigo do homem é o da sua própria casa. Tem gente que experimenta essa realidade de uma forma mais assim, vívida, né? Mais forte. Enfrenta muita oposição dentro do lar. E agora tem uma porção de gente ouvindo, sem ouvidos para ouvir. E Cristo prega, e muita gente se escandaliza nele. E esse capítulo 13 termina assim, e não fez ali muitos milagres
por causa da incredulidade deles. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus não quer reunir todo mundo. Jesus não quer fazer do Brasil a unanimidade em torno dele. Não. Quando nós priorizamos resultados, nós, via de regra, ofendemos o conteúdo. E agora Jesus Cristo está pregando aqui para salvar, mas ao mesmo tempo para endurecer. E alguém pode dizer assim, pastor, mas o Evangelho não pode endurecer o coração de ninguém. E Deus não vai fazer isso. Meus irmãos, volta lá ao Êxodo. Vamos voltar lá. E vamos ver o que Deus fez com o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó. E depois o apóstolo Paulo retoma essa história lá no texto aos Romanos e fala isso mesmo. Do que ele está falando? Ele está falando de predestinação, meus irmãos. Você é presbiteriano. Você não pode abrir mão desta verdade. Sabe por quê? Porque se você ignorar estes pontos do calvinismo, você vai viver um cristianismo cheio de medo e cheio de insegurança. Você tem que reconhecer que você está no Evangelho e porque você crê em Cristo Jesus, porque a você foi dado conhecer. Não foi um produto de si próprio. Então, toda a sua salvação está assegurada em Cristo Jesus, que realizou esta salvação. Por isso você precisa, primeiro para reconhecer a glória de Deus como de fato ela é, e depois para ter esta segurança na sua vida cristã. Senão você vai viver atemorizado. Você não pode priorizar resultados. Tomara a Deus que a nossa igreja cresça abundantemente, mas que ela cresça somente nos limites do reino de Deus. Todo mundo venha para a nossa igreja, não. E muitas vezes, os crentes têm perdido essa noção. E a igreja fica atendendo a propósitos que são mercadológicos. A igreja vira um grande mercado, a fé. E aí nós passamos a omitir conteúdos, a deturpar conteúdos, a fazer às vezes até novas versões da Bíblia para atender a nossa ambição, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Não pode ser assim. Igreja não é para isso. E a pregação não é para atender estes anseios pecaminosos. Nós deixamos de ser cooperadores para ser competidores. Para sermos competidores. Eu já tive trabalho de ponto de pregação em que eu estava me doando assim, de uma forma até sofrida, em certos momentos, que eu tive de fechar. Porque os irmãos de outra denominação foram lá competir comigo, e eu falei assim, eu não brigo por nada. Eu sou assim, meus irmãos, eu não sou de briga. Se alguém quiser brigar comigo, eu já deixo ele ganhar logo, que pelo menos me poupa esforço. Eu sou desse tipo. Prefiro perder. E eu tive de perder. Porque os meus irmãos de outra denominação, que eu prezo, estavam competindo comigo.
Não. Deixa ele ganhar. Pode deixar ganhar. Não tem problema não. Então, o que você não pode fazer na evangelização? Você não pode priorizar resultados. E você também não pode supervalorizar os homens. Nada que é humano pode ser valorizado. Jesus disse que é dado conhecer os mistérios. Opa! E depois ele diz no versículo 16 assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Eu acho interessante a palavra porém. Sabe quando você diz porém? Porém é assim, olha, você vai dando corda para essa pessoa, né? Você vai dizendo assim: você é bonita, você é inteligente, você é especial, você é linda, você é rica, você é generosa, porém... Então, o porém é quando você puxa a corda. Você foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda, agora você puxa a corda. Porém é assim. Então, Jesus Cristo falou, e agora diz assim: bem-aventurados, porém... Aí ele puxa a corda. O que é que ele quer que os discípulos vejam quando puxa a corda assim? Ele está dizendo assim: olha, vamos parar de olhar para todo mundo e cada um olhe para si, para o que está acontecendo na sua vida agora, o que Deus fez na sua vida. Vocês estão sabendo que muitos profetas, muitos justos, quiseram ver o que vocês estão vendo, e eles não viram, e você está vendo isso. Olha o que Deus te deu, olha o privilégio que você tem. Você sabe que Jesus é o Salvador, você sabe que eu vim, a profecia anunciou, eu estou aqui, e você está vendo. É por isso que João Batista foi anunciado por Jesus como sendo o maior dos profetas, porque os outros disseram assim: Jesus virá, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui. Então, vocês têm consciência da grandiosidade desse momento histórico, desse momento da revelação, da aliança. Meus irmãos, às vezes a gente é crente, mas sem consciência da grandiosidade do óbvio que a gente vive. Por exemplo, meus irmãos, Deus está aqui. Olha o tamanho disso. Você sabe o valor disso? Você sabe quanto que vale isso? É tudo grandioso. Você tem a palavra de Deus. Olha o tamanho dessa realidade. Quem sabe mensurar isso? Quem é que pode mensurar isto? Cristo está aqui. Cristo é meu Salvador. Então, Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia, dá para vocês olharem para o que Deus fez na vida de vocês. Tudo dado. Era tudo mistério. Quem gostava dessa palavra mistério no Novo Testamento era o apóstolo Paulo. Lembram que ele falava assim: grande é o mistério da piedade. Paulo usou várias vezes a palavra mistério. Mistério? O que significa mistério? Significa o que estava oculto e que foi revelado. Qual que é o conteúdo do mistério? É Cristo. A palavra sacramento é uma versão latina para a palavra grega mistério. O que é que foi feito agora nessa belezura que estava aqui na frente, né? Na Ana Lu. Olha, o mistério, grande é o mistério da piedade. Grande, grande. É extraordinário, meus irmãos. Você que fica relutando se vai batizar ou não vai batizar seu filho. Rapaz, você não tem consciência do mistério, não? Você está louco? Como é que você vai desprezar isso?
tudo graciosamente é dado conhecer. Não foi a sua inteligência, não foi a sua perspicácia, não foi nada seu. Não foi você que quis. Um dia eu aceitei. Você aceitou coisa nenhuma, rapaz. Foi Deus que te salvou graciosamente. Você já nasceu morto, todo na sua podridão, não sobrou nada na sua mente que você pudesse produzir um pouquinho de fé, como querem os nossos irmãos arminianos, para que você pudesse, então, um dia aceitar a Cristo. Vocês acham, meus irmãos, que se eu pudesse, eu seria crente? Eu não seria crente se fosse por mim mesmo, porque esse negócio de ser crente... Por exemplo, a Bíblia manda eu amar minha esposa como Jesus amou. Eu não quero fazer isso nunca. Não quero. Você acha que eu ia querer um negócio desse para mim? Você acha que eu ia dizer assim, em sã consciência, com a minha inteligência, que eu ia dizer assim, teve uma pessoa que morreu há 2000 anos atrás, que ele é o meu Salvador. Você acha que a minha razão ia dizer isso para mim? Você acha que tem alguma coisa em mim que podia me fazer tornar cristão? Nada. Eu sou crente simplesmente porque Deus quis. E por que eu continuo sendo crente? Porque Ele quer. Então, para de valorizar o que é humano. Não, porque se nós formos fiéis, Deus vai ser... para com isso, rapaz. Para cima de mim, eu te conheço. Eu sei o que é o ser humano. Sou igual a você. Então, essa pregação antropocêntrica, sabe, do humano, é engraçado que às vezes ela é tão espiritual, né? Eu fico olhando assim, tanta gente assim, que é tão poderosa, que eu falo assim, meu Deus, acho que eu não sou nem crente perto desse povo. Não sou não. Porque é tão... Não precisa nem do Espírito Santo. Vocês já viram hoje como funciona? Tem um vulto tão grandioso na igreja, o pastor é tão super. Quem precisa do Espírito Santo? Então, nós não podemos valorizar o que é humano. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo, antes da fundação. É tudo antes. Você só é salvo porque tudo foi feito antes. E não foi feito considerando o que você é. Não foi você que te abençoou, não foi aqui na terra, não é agora, não é o homem. É assim que tem... Pastor, mas não é assim que a gente tem que evangelizar, não, pastor. A gente tem que evangelizar assim. Filhinho, escuta aqui, filhinho. Olha aqui para o tio. Papai do céu, isso você está falando para um professor de universidade. Papai do céu, um dia mandou seu filhinho, Jesus, nascer lá em Belém, lembra? Os 3 pastorzinhos, os magos foram lá, estrelinha, guiou e tal. Aí nasceu Jesus, aí ele é seu Salvador, tá bom? Não é assim que evangeliza, não. Não é isso, não. O evangelho não é isso, não. Jesus é o Salvador, e se você não crê nele, você vai para o inferno mesmo e pronto. E aí Jesus Cristo está contando essa parábola, e uma parte da semente cai à beira do caminho, outra cai não sei onde, outra cai não sei onde. E aí a gente vai ver o quê? Que muita gente tem um acolhimento impessoal, porque cai à beira. Então, eu estou falando aqui que Jesus é Salvador, e se isso não estiver dentro de você, estiver só assim, no exterior, da pele para fora, rapaz, você está encrencado mesmo. Você está encrencado. Se eu fosse o Senhor, eu falava assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí tem gente que tem um acolhimento superficial. Por quê? A semente cai,
Mas não é profundo, não tem terra, não é, é tudo duro, é rocha. Então é impessoal, é superficial e é parcial, porque cai no meio de outras tantas sementes que tem ali no coração, de tanto espinho, e o evangelho não frutifica, e você fica tentando emendar a sua teologia com uma porção de logias que tem na vida aí, tentando conciliar Jesus. Vamos ver até quando você vai ser crente. Então não tem jeito. Não tem jeito. Você não pode valorizar o que é humano. Ah, mas tem um sábio, tem um filósofo, tem um... O que me interessa isso? O que me interessa é o evangelho simples do nosso Senhor Jesus, que é grandioso. Você nasceu em pecado, você devia ir para o inferno, sem dó nem piedade, porque você tinha uma dívida que era impagável e que Cristo pagou, e pronto. Ah, mas eu não sou tão mal assim não, pastor. Ah, que é isso, rapaz? Você não tem espelho lá na sua casa, não? Olha lá. Vai lá. Fica lá. Fala isso olhando para o espelho. Deixa eu ver se você dá conta. Irmãos, nós temos de semear o evangelho, mas nós não podemos facilitar as coisas. O evangelho é extremamente ofensivo. É extremamente exigente, é extremamente desagradável. Você tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você tem que negar a si mesmo. Você não tem que ter nada de autoestima. Quem falou isso, que você tem que ter autoestima? Para com isso. Você já saiu da adolescência há décadas. Viva um evangelho sério e pregue um evangelho sério. Que Deus nos abençoe.